A paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seguimos hoje com a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, onde veremos palavras do apóstolo a respeito de mensagens muito relevantes para o público a quem Pedro se dirigia, os cristãos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, mas extremamente relevantes e atuais ainda para nós, cristãos do século XXI. Como a própria carta é denominada, esta carta foi escrita pelo próprio apóstolo Pedro, de próprio punho, quando estava em Roma entre os anos 60 a 62 depois de Cristo. A carta é um chamado à santidade, a suportar o sofrimento, a fazer o bem aos inimigos, a ter uma vida santa diante de Deus. O Pedro que escreve esta carta o é inegavelmente, e apesar do nome, não são poucos os críticos que tendem a querer encontrar algum outro autor que não o apóstolo, mas o estilo, as palavras utilizadas, inclusive expressões que o próprio Pedro ouviu de Jesus e também usou posteriormente, como em Atos 4:11, quando ele remete ao salmo em que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, esta fez Deus pedra angular. Esta expressão Pedro utiliza em sua pregação em Atos 4 e também a utiliza nesta carta, quando se refere a essa metáfora da pedra. E ninguém mais apropriado do que Pedro, Simão, o homem que Jesus chamou para ser uma pedra viva, uma pedra no reino de Deus. Lembro-me ao ler esta carta da mensagem de Jesus a Pedro, pouco antes da crucificação e do seu martírio, quando disse: quando você se converter, fortalece os teus irmãos. O Pedro que escreve essa carta de encorajamento, que está convidando os irmãos e incitando-os a fortalecerem-se no Senhor, é o Pedro que se converteu. É o Pedro que viu e obedeceu a mensagem de Jesus. Inicia a primeira carta de Pedro em seu primeiro capítulo com uma mensagem inicial do apóstolo, dizendo aos irmãos dessas regiões que citamos, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. Mas nesta obra feita no servo e na serva de Deus, esta obra é trinitária, é feita pela Trindade. Pois o Pai conhecia de antemão e escolheu, mas o Espírito Santo os santificou. E a purificação veio pelo sangue de Jesus, a Trindade Santa agindo em nós, filhos de Deus. Porque, segundo o apóstolo, ainda neste capítulo, ele diz que Deus nos fez nascer de novo pela ressurreição de Jesus. Nós nascemos de novo pelo poder da ressurreição de Jesus. Ou seja, Pedro explicita, reconhece que porque Jesus morreu e ressuscitou, nós podemos nascer de novo. Ainda continua nesta carta, em seu primeiro capítulo, Pedro dizendo aos irmãos, encorajando-os nesta mensagem pastoral: alegrem-se ainda que tenham de suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, ainda assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Alegrem-se ainda que tenham de suportar muitas provações.
Ainda continua o apóstolo dizendo, relembrando mais uma mensagem do Antigo Testamento, quando Deus diz: sejam santos. Por quê? Porque eu sou santo. Para se relacionar com Deus, o requisito da santidade. Ainda continua o apóstolo dizendo que o Senhor, com sua ressurreição, nos salvou de um estilo de vida vazio que os nossos antepassados viviam. E então encerra a carta dizendo: amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Continua o apóstolo na sua carta e no seu capítulo 2, dizendo ao povo que, como bebês recém-nascidos, que desejemos intensamente o puro leite espiritual, para que possamos crescer e experimentar plenamente a salvação. O bebê chora. E como diz o ditado, quem não chora não mama. E ele sabe que a única forma de se comunicar dizendo que está com fome e precisa de leite é chorar, porque ele deseja intensamente aquele alimento. O apóstolo está usando esta analogia para dizer, para mim e para você, deseje intensamente a presença do puro leite espiritual, que é o ensino direto do Senhor Deus, para mim e para você. Deseje esta presença. E então continua com a sua analogia a Cristo e as pedras, utilizando-se dessa metáfora que são as pedras, e ninguém melhor do que Pedro, o homem que diz: Cristo, a pedra viva. Vocês, pedras vivas. Cristo, a pedra angular. Cristo, por outro lado, a pedra de tropeço, que faz as pessoas caírem. Ele remete à própria palavra de Jesus, quando lá em Mateus 21, ele está utilizando-se de uma parábola para deixar uma mensagem muito clara aos fariseus. Quando Jesus começa a contar-nos em Mateus 21 a respeito da parábola dos lavradores maus, ele utiliza essa mensagem que está lá em Salmo para dizer que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Mas Jesus ainda continua dizendo: quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E então Jesus deixa claro que ele é a pedra que os construtores rejeitaram, mas a pedra angular. Esta imagem da pedra angular é porque as construções antigas, dadas suas limitações de cálculos de engenharia, de não existir AutoCAD, não existir cálculos matemáticos tão precisos para uma obra de engenharia, utilizavam-se sempre os construtores de uma pedra que pudesse fazer o cálculo do ângulo do prédio, pois sabiam que, em tendo aquela pedra como referência, toda a obra seria construída em função daquela pedra. Por isso, a pedra angular era a pedra mais importante, a fundamental, a fundante da obra, pois dela seriam definidas todas as medidas do restante da construção. Por isso o apóstolo Paulo diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. E então o apóstolo segue com suas mensagens de louvor a Jesus, dizendo para aquele povo: vocês são povo escolhido, vocês são reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então vivam de acordo com este chamado. E então ele encerra esse seu capítulo 2 falando do respeito devido às autoridades, algo que deve ser sempre observado pelo povo de Deus. E além deste respeito às autoridades, de um temor reverencial, do respeito que se deve dar a esta autoridade, também instrução para os escravos no trato com seus senhores,
dizendo para que eles vivam de forma paciente, suportando inclusive os maus senhores. E daí eu faço-lhes a provocação sobre este suportar o sofrimento em que o apóstolo tanto se refere no capítulo 1 e volta a se referir de certa forma quando dá este conselho aos escravos para que suportem o sofrimento dos seus senhores. Muitos fazem uma acusação aqui equivocada, fora de tempo, muito equivocada e deslocada, de que o apóstolo Pedro seria alguém sem consciência social, sem capacidade de sentir a dor dos escravos e insurgir-se contra a escravidão. Fazem esta acusação também a Paulo, em função de sua carta a Filemão a respeito do escravo Onésimo. Analisam de forma incorreta, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista bíblico, que esses dois homens de Deus falam a respeito desse assunto. E de certa forma as críticas a eles são críticas ao cristianismo, enquanto uma mensagem de subserviência. No Brasil, onde o evangelho tantas vezes é identificado como lambe-botas dos poderosos, como uma religião que serve ao mandatário do então, seja ele de qual matiz ideológica for, muitos líderes evangélicos sempre estão próximos do poder. Seja ele qual for o presidente, governador ou prefeito, sempre vai existir um pastor, um bispo, um apóstolo disposto a oferecer a sua igreja para palanque e os votos de seus membros como moeda de troca. No entanto, o Evangelho de Jesus, pregado por estes apóstolos, e nesta carta em especial por Pedro, jamais pode ser taxada de uma mensagem subserviente aos poderosos e aos regimes de força de então. Eu lhes digo sem qualquer dúvida, o Evangelho é a mensagem mais revolucionária que já existiu e possa existir na história da humanidade. Sabe por quê, meu querido? Porque o Evangelho implode os sistemas humanos, implode qualquer estrutura de poder, porque vai aonde nenhuma autoridade pode chegar. O Evangelho, como palavra de Deus pregada, é aquilo que o escritor de Hebreus diz que ela faz, espada de dois gumes, que vai até a divisão de juntas e medulas, alma e espírito, dividindo o indivisível, aonde nenhuma autoridade pode chegar, que é o coração do homem. O Evangelho está ali. E o Evangelho produz algo revolucionário, porque abre os olhos para a injustiça, deixando claro o que é certo e errado. Um efeito claro do Evangelho na vida de um homem e de uma mulher não é que eles passarão a ir à igreja, dar o dízimo, usar terno, ter cabelo comprido para as mulheres, cabelo bem cortado para os homens, terno bem cortado para o homem e uma saia bem comprida para a mulher. Não é este o sinal distintivo de um cristão. O sinal distintivo de um cristão é ele ter os olhos muito aguçados para a injustiça, muito aguçados para o que é certo e errado. Quando Pedro nos fala dessa ausência de uma resposta de força, de violência, não é porque está conclamando os cristãos a serem um povo composto por covardes, mas sim de que o Evangelho é uma compreensão tão profunda sobre a justiça de Deus, mas também extremamente precisa sobre quem é o Senhor da terra e de que este Senhor um dia há de julgar vivos e mortos e de que finalmente se levantará sobre a terra para fazer justiça. Deus cuida do órfão, Deus cuida da viúva, Deus cuida do estrangeiro, Deus cuida do pobre, Deus se indigna com a injustiça. E o meu e o teu coração, se pertencem a Ele, também devem ter um senso profundo de indignação, mas jamais de violência,
porque, como diz a palavra do Senhor, minha é a vingança, diz o Senhor. Que em nome de Jesus vivamos este evangelho revolucionário, desde agora até o dia do Senhor Jesus, quando toda injustiça será banida e a justiça será então como um rio caudaloso, como diz a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.